Amigas, este será o lindo modelo de toalhas que vamos fazer juntas hoje. Nós podemos fazer uma base lisa e fazer a aplicação, ou podemos fazer a preguiada que nós vamos fazer juntas. Olha que graça que ficam as toalhas, com um acabamento lindo para nós colocarmos lá nos nossos banheiros, para nós presentear as nossas amigas e até para nós vendermos. Olha que graça! Vamos fazer juntas? Vamos precisar de uma toalha de rosto. Vamos usar também 2 tecidos, um estampado e outro liso. E vamos usar também rendinhas. Você pode usar rendinhas mais largas, mais estreitas. Vamos usar também a rendinha ou um passa-fita com fita. E vamos precisar também de um pedaço de barrado inglês. O tecido que eu vou usar para a base da minha toalha, que é o tecido estampado, eu cortei uma faixa, medindo 22 centímetros de altura e mais larga que a minha toalha, 1,5 centímetro de cada lado. E essa faixa eu passei também no meio, ao meio, no sentido do comprimento. Fiz uma marcação. E aqui, nesta marcação, nós vamos trabalhar com o tecido rosa. O tecido rosa, eu cortei uma faixa medindo 17 centímetros e fui ao ferro e passei essa faixa no meio, no sentido do comprimento. Esta faixa, nós vamos aplicar esta faixa bem aqui aonde nós fizemos essa marcação, que é a metade da nossa faixa de 22. Como que nós vamos aplicar? Eu também passei uma dobrinha bem no início dessa faixa rosa, com 2 centímetros bem passado para dentro, porque eu não vou fazer bainha aqui. Eu só vou passar bem para ficar firme lá dentro. E eu vou aplicá-la bem aqui, fazendo pregas. E para fazer essas pregas, eu vou utilizar um garfo. Essa faixa rosa, eu cortei com 17 centímetros e toda a largura do meu tricoline, que é 1,40 m. Porque nós vamos fazer pregas, então no final que nós acabarmos de preguiar, aí nós vamos cortar o excesso. Nesta faixa colorida, eu também marquei aqui bem o tamanho da nossa toalha, bem a largura da nossa toalha. Eu passei para deixar bem frisado aqui, porque é nesta largura, até este final aqui, que nós vamos aplicar o tecido rosa. Então, vamos à máquina. Aqui na máquina eu quero explicar para vocês novamente. Aqui tá a parte que eu marquei, que é a largura da minha toalha. Aqui está a metade da nossa faixa. E aqui que eu vou posicionar esse tecido pink, esse tecido rosa, que nós vamos fazer o preguiado. Então, eu coloco, baixo o meu pezinho da máquina, baixo a minha agulha e começo a fazer o meu preguiado. Pego o meu garfo e coloco bem no último dentinho e giro o meu garfo. Que quando eu girar o meu garfo, eu fiz a minha primeira prega. Novamente, coloco no último dentinho do meu garfo, giro o meu garfo e eu vou ter a minha prega. Girei o meu garfo, tiro e costuro a minha primeira prega. Coloco novamente e sempre verificando para eu estar costurando em cima dessa marcação, que é o meio aqui desta minha aplicação. Então, coloco o meu garfo novamente e giro, porque daí eu vou ter os tamanhos certinhos das minhas pregas. Nenhuma vai ficar maior e nem menor. Coloquei o meu garfo, girei e costuro. Aqui eu tô fazendo uma costurinha só para eu prender esse tecido rosa no estampado. E assim eu vou fazer em toda a extensão, até eu chegar lá no final. Eu vou fazendo as pregas e vou costurando. Eu vou fazer todo o preguiado e já mostro para vocês. Mais uma vez, coloco o meu garfo no último dentinho e giro.
Girando ele, eu já estou com a prega do tamanho que eu preciso. Alinho bem naquela marcação e costuro. Estou aplicando a minha faixa de 17 centímetros, dobrada ao meio, que eu estou pregueando e aplicando aqui nesta marcação que nós fizemos. Lembrando que aqui tem a parte do acabamento, então eu posso vir pregueando só até aqui. Então, eu vou fazer mais uma prega, vou girar e fazer a minha última prega. Depois que eu fizer a última prega, eu vou cortar e vou embutir uma boa parte para dentro. Aqui está até o lugar que eu posso vir. Então, eu vou cortar um pedaço maior que eu vou dobrar por dentro para fazer o acabamento. Aqui estão a minha última prega. Aqui está o final do meu tecido que eu cortei e dobrei aqui para dentro. Porque eu vou ter que deixar bem até esta marcação, porque é o tamanho da minha toalha. Então, eu vou organizar para deixar bem do tamanho da minha toalha e vou passar a costura aqui. Fiz as minhas pregas com o garfo aqui na metade deste tecido, que é a base. Deixando as bordinhas sem o meu pregueado e o final também sem o pregueado. Agora, nesta parte aqui, eu vou colocar o nosso barrado inglês. Vou olhar bem o lado, que é o lado direito, e vou passar e colocá-lo aqui. Vou alfinetar ele aqui. Vou fazer uma bainha bem pequena nesse lado e vou colocá-lo aqui. Vou medir bem certinho, alfinetando. Vou cortar outro pedaço um pouquinho maior, fazer a bainha. Vou alfinetar para eu pregar ele aqui em cima do meu pregueado rosa. Fiz a bainha dos dois lados do meu barrado inglês. Fiz a bainha e vou costurá-lo também aqui em cima. Nós podemos fazer uma costura, pode ser uma costura no ponto bem largo, porque é só para nós firmarmos aqui, porque depois nós vamos passar bem esta faixa aqui na parte de cima para passar uma costura. Então, essas costuras são só para deixar eles firmes no lugar que nós queremos. Costurei o meu barrado inglês aqui em cima e também fui ao ferro e passei bem, puxando esta parte bem para cá. Passei bem, puxando bem. Agora, eu vou à máquina passar uma costura, mas eu vou passar uma costura mais larguinha, para eu ter certeza que eu estou prendendo bem aqui, fazendo um acabamento bem lindo aqui na parte da frente. Então, eu tenho que fazer uma costura, posso começar bem aqui no início e fazer uma costura bem larguinha, para prender bem a minha parte rosa e o meu barrado inglês. Vou passar essa costura e já volto para nós continuar. Passei uma costura bem larguinha aqui, para eu ter certeza que ficou tudo bem firmezinho aqui na frente. Fui ao ferro e passei abrindo bem as minhas costuras, para ver se está tudo bem presinho aqui na frente. Ok, agora vamos trabalhar nessa partezinha aqui de cima para dar o acabamento. Eu vou aplicar essa rendinha. Olha que graça essa rendinha. Aqui está o direito da minha rendinha, mas eu vou aplicá-la com o avesso para cima. O avesso da rendinha. Vou aplicar bem na beiradinha, porque depois nós vamos virar para fazer o acabamento. Passei uma costura aqui na parte de cima para prender a minha rendinha. Uma costura bem reta. Depois, nós vamos aplicar no pano de louça e ela vai ficar assim para dar um acabamento aqui na parte de cima. Apliquei a rendinha aqui na parte de cima, fiz uma costura bem retinha, para depois eu virar ela para dar o acabamento lá na parte de cima da nossa toalha. Mas você também pode aplicar um passa-fita, você pode fazer um acabamento com passa-fita ou com uma renda, ou uma cianinha também. A minha aplicação está montada, que eu vou aplicar aqui na barra da minha toalha de rosto. Lembrando que você pode fazer em toalha de lavabo, em toalha de banho e fazer as 3 peças iguais.
Muito bem. Então, como que nós vamos aplicar? Primeiramente, nós vamos virar a nossa toalha para o lado de trás, o lado avesso, para nós colocarmos a nossa faixa. A nossa toalha está para o lado de trás e nós vamos colocar a nossa faixa. Cuidando do trabalho da faixa, nós vamos colocar direito com avesso. E nós vamos alinhar bem a nossa faixa aqui. Lembrando que a nossa aplicação lá em cima é do tamanho da nossa toalha. Então, nós vamos colocar aqui assim. Aqui nós estamos na parte de trás da toalha e nós estamos com direito virado para baixo e a toalha com o avesso para cima. Aqui nós vamos alinhando bem a nossa aplicação com a toalha e alfinetando. Aquele 1,5 cm que nós deixamos, nós abraçamos a toalha e vamos continuando, alfinetando. Alinhando e alfinetando. Aqui também vou colocar mais um alfinete. Sempre olhando se essa parte aqui da nossa aplicação tá certinha aqui com a nossa toalha. E aqui, esta sobra de 1,5 cm, nós também abraçamos a nossa toalha, que vai ser o acabamento lá na parte da frente. Agora, eu vou passar uma costura, mas eu vou passar uma costura bem larguinha, para depois eu virar e fazer o término lá na frente. Passei uma costura bem larguinha. Virei para o lado direito e passei. Mas eu passei deixando uma beiradinha para dar o acabamento aqui do lado de trás. Mas você pode passar retinho também, como você queira. Ou você passa retinho, ou você passa deixando. Eu deixei essa barrinha com 1 centímetro para trás para dar o acabamento. Agora, nós vamos organizar aqui a parte da frente. Aqui na parte da frente, nós vamos virar a nossa linda barrinha para o lado de baixo. Muito bem. Nós vamos alfinetar tudo bonitinho, organizando a parte de trás e aqui a parte da frente. E vamos também organizar toda essa beiradinha aqui da nossa toalha. Vamos alfinetar e nós vamos passar uma costura. Vamos começar aqui, deixando os fios mais compridos, para nós dar 2 nozinhos e embutir depois. E vamos fazer uma costura em toda a volta. Vamos organizar tudo e vamos acabar aqui, deixando os fios mais compridos. Depois, nós vamos dar 2 nozinhos e embutir. Eu vou alinhar tudo bem alinhadinho, vou passar, alfinetar, costurar e depois eu mostro para vocês a nossa linda toalha pronta. Passei a costura em toda a volta da minha toalha. Toda a volta eu passei a costura, deixando os fios mais compridos no final e no início. Para nós darmos 2 nozinhos, nós temos que dar 2 nozinhos na nossa linha e depois nós colocar a nossa agulha bem no pezinho, aonde nós demos os 2 nozinhos, passar o fio na agulha para embutir. Então, aqui eu dei os 2 nozinhos, aqui eu vou colocar bem no pezinho a minha agulha, vou passar os 2 fios na agulha e vou puxar lá para eu cortar. Porque se eu der retrocesso, vai marcar o nosso trabalho. E se eu cortar com as lavagens, vai desmanchando as nossas costuras. Então, nós não fazemos retrocesso e não cortamos. Nós passamos a agulha e embutimos lá por dentro. Aqui eu puxo bem e corto. Eu vou fazer do outro lado e a nossa toalha já estará pronta. Fiz os acabamentos embutidos nos 2 cantos e acabamos, então, a nossa linda toalha. Olha que graça que ficou. As nossas aplicações ficaram perfeitas. Olha que graça ficará lá no nosso banheiro as nossas toalhas. Olha o acabamento na parte de trás e aqui na parte da frente, lindamente pronta. Esta foi a linda toalha de rosto
que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.